O repórter Marcos Uchoa ganhou uma missão especial, coisa de espião russo, investigar os pontos fortes e os pontos fracos dos nossos 3 adversários na primeira fase, Suíça, Sérvia e Costa Rica. Ele acabou descobrindo histórias que vão muito além do futebol. Quem foi a Costa Rica nesses últimos tempos sentiu um otimismo cauteloso de seus torcedores. Os cartazes que vendem produtos diversos mostram os ídolos da seleção que estão de bola cheia. Aliás, esse é um símbolo antigo por lá. Bolas que nem ficam murchas. São de pedra, maciças, perfeitas. Feitas por índios da região ao longo de séculos, antes da chegada dos espanhóis. É um mistério como eles puderam esculpir essas esferas com ferramentas tão rudimentares. Como também é um certo mistério como a Costa Rica conseguiu formar uma seleção tão forte. Dizem que a primeira impressão é a que fica, mas em futebol é a última que vale mais. Cruzamento, a bola vai sobrar no campo e deu de esquerda! Sobre esse aspecto, o torcedor brasileiro até poderia considerar a Costa Rica o principal adversário do Brasil no grupo. Afinal, vimos de perto na última Copa a campanha dos Ticos, como eles são conhecidos. Num grupo com o Uruguai e não perdeu nenhuma partida com bola rolando. Para isso, contribuiu, e muito, o goleiro Keylor Navas, que ainda melhorou de lá para cá. Suas exibições na Copa, quando foi eleito por 3 vezes o melhor em campo, lhe renderam um contrato com o Real Madrid. Com ele no gol, o clube espanhol engatou 3 títulos seguidos da Liga dos Campeões. A Costa Rica tem com certeza o jogador mais brilhante, o mais valioso dos adversários que vão enfrentar o Brasil. Esse será o segundo jogo da nossa seleção e vai ser nesse estádio, aqui em São Petersburgo. Já a Suíça, primeiro adversário do grupo, e a Sérvia, o último, tem uma história em comum. Uma história que tem um tema delicado aqui na Europa, imigração, e que começa num terceiro país, Kosovo. Mitrovica é uma cidade dividida por um rio e por uma guerra. Essa ponte é vigiada por soldados europeus que separam 2 comunidades. Logo ao lado se pode ver um monumento aos mortos desse conflito, que teve seu ponto mais explosivo em 1999. Kosovo foi separada da Sérvia, mas muitos sérvios continuam, ainda que inconformados, a viver lá. Bandeiras da Sérvia por todo lado escancaram essa recusa em se sentir parte de um novo país, parte de Kosovo. Em Belgrado, capital da Sérvia, muitos ainda não viraram a página em relação a Kosovo, não admitem a separação. Mas esse início do século XXI, depois de tantas guerras, fez da Sérvia um país mais pobre e que agora quer entrar na União Europeia para voltar a crescer. Resolver o impasse com Kosovo é uma exigência. E o futebol, como quase tudo na Sérvia, piorou depois das guerras. A ligação com o Brasil é enorme. Os fãs se chamam torcida. O maior estádio do país é conhecido como Maracanã. Conversar com Dragan Zajcic, o principal craque da história da Sérvia, na época ainda Iugoslávia, é viajar na nostalgia dos bons tempos, em que eles eram conhecidos como os brasileiros da Europa. E no lamento de que o nível do futebol por aqui caiu. A Sérvia está em 35º lugar no ranking da FIFA, reflexo de uma seleção que nem se classificou para a última Copa e as 2 últimas Eurocopas. Hora de voltar a Mitrovica e descobrir o outro lado dessa história. Ao atravessar essa ponte que simboliza essa divisão, se chega ao lado kosovar, de maioria muçulmana. Ali, conversando com as pessoas, se descobre que muitos vão torcer nessa Copa para a seleção da Suíça. Por causa da guerra, cerca de 300 mil pessoas fugiram para lá. É o caso de Granit Xhaka, meio-campo do Arsenal. Um dos 5 titulares da seleção da Suíça, que junto com suas famílias encontraram lá uma nova pátria. Essa seleção suíça melhorou muito tecnicamente, com tantos jogadores que vieram imigrados nas últimas 2 décadas. Aliado a uma cultura metódica, onde organização e precisão funcionam como um relógio, os suíços têm um time muito forte na defesa.
Como lembrete para os brasileiros, fica a estreia deles contra a Espanha na Copa de 2010, mundial que os espanhóis viriam a vencer. Os suíços ganharam o jogo por 1-0. Sexto lugar no ranking da FIFA, a seleção da Suíça é, teoricamente, até por ser o adversário da estreia, o jogo mais complicado. O ferrolho suíço, passando pelo paredão costarriquenho, Bateu com perigo, espalma na água! e o espírito guerreiro dos sérvios, a nossa seleção vai viver fortes emoções nessa primeira fase.